Olá, aqui é Felipe Oliveira, eu estou aqui para te ajudar a se especializar em agilidade. Bom, no vídeo de hoje eu quero explicar para você algumas questões sobre o Work in Progress, tá? E Work in Progress é um assunto que a gente sabe que é de extrema importância e que todo mundo precisa compreender um pouco melhor como que essas coisas funcionam, como que no dia a dia a gente precisa trabalhar melhor, falando de Work in Progress. Mas, no final das contas, tem muita gente que tem dúvida sobre como fazer e principalmente como executar isso em algumas ferramentas, tá? E a ferramenta que eu quero mostrar para vocês hoje, onde que você pode usar o Work in Progress, é o Gira. Claro que tem outras ferramentas que você pode usar para fazer esse tipo de gestão e para controlar isso dessa forma. Mas o Gira hoje é uma das principais ferramentas usadas por times que trabalham com agilidade para conseguir trabalhar com Scrum, com Kanban, com práticas ágeis que a gente vê no dia a dia, tá? Então, primeiro, né, a gente sabe que Work in Progress, no final das contas, é eu conseguir restringir ou gerenciar quantas coisas passam pelo meu fluxo durante o período de uma demanda, né? Então, a gente está aqui no nosso fluxo de trabalho, de to-do até done, e pode ter N colunas, né, porque faz parte do processo. A gente vai ter uma determinada quantidade de itens presentes nesse fluxo. E tem empresas que acabam compreendendo o Work in Progress como algo a ser limitado por coluna, outros por pessoa, outros por tipo de item, por raia, e assim por diante. No final, às vezes até você começar por uma dessas abordagens, começar, por exemplo, Work in Progress por pessoa, Work in Progress por coluna, não é necessariamente errado, tá? Entenda isso. Às vezes é uma abordagem inicial, né? É uma prática de transição, você vai usar aquilo para ensinar para as pessoas o que é Work in Progress, como que aquilo funciona, qual que é a relevância disso. E aí, a partir disso, você começa, de fato, a usar isso na sua empresa, tá? E a expandir essa visão e tudo mais. Até porque Work in Progress é algo que você deveria limitar em diversos contextos da organização, né? Um dia a gente faz um vídeo sobre isso, mas eu vou limitar Work in Progress tanto no time, né, ali no downstream, vou limitar isso no upstream também, vou limitar isso olhando para o sistema como um todo, vou limitar o Work in Progress em outros sistemas de trabalho, em outros serviços que eu forneço, né? A gente vai pensar que a organização é uma série de serviços dentro de outros serviços que são entregues para o cliente. Então, cada serviço que eu entrego para o cliente e os serviços associados a ele tem que trabalhar de alguma forma com Work in Progress, ou poderia trabalhar de alguma forma com Work in Progress. Ao mesmo tempo, eu também devo subir um pouquinho o nível. Então, não só no upstream e downstream, mas pegando no portfólio, né? O portfólio de demandas e entregas que a gente consegue trabalhar no dia a dia. E ao mesmo tempo também em iniciativas grandes, né, iniciativas da diretoria, coisas que estão lá em cima. E tem várias nuances que a gente pode ter aí sobre o Work in Progress, seja no time de tecnologia, seja na área de tecnologia, seja em RH, comercial, marketing, onde fizer sentido você ter uma visão de fluxo e ter que controlar as demandas que estão ali dentro. No final das contas, Work in Progress, gestão de fluxo se aplicam em praticamente todos os contextos da sua vida, tá? E tudo isso a gente precisa tentar fazer de alguma forma para caber dentro de ferramentas como o Gira, tá? E obviamente que nem tudo a gente consegue fazer, tá? O Gira é uma ferramenta que, apesar de você conseguir trabalhar bem, tem muita coisa que você consegue fazer no Gira, tem muita coisa que você não consegue fazer, tá? Tem muita coisa que no Gira não funciona, tem muita coisa que funciona, por exemplo, você consegue extrair métricas dentro do Gira de diversas formas, seja via plugin, via Excel, via conexão com API, você consegue fazer isso de diversas formas, mas você não consegue aplicar diversas regras que existem em modelos um pouquinho mais matemáticos, como o Kanban, tá? Você consegue ter uma sprint, você consegue abrir, reabrir, cancelar uma sprint, você consegue ter story points, vários tipos de estimativa, mas você não consegue, por exemplo, contabilizar as coisas de uma forma que o Kanban entenda melhor. Work in Progress, por exemplo, é algo que você consegue fazer e de uma ou duas formas, mas no final das contas ele não atende 100% do que você precisa fazer. Se você quiser, por exemplo, fazer um WIP por coluna ou WIP do sistema como um todo, por exemplo, ele não vai travar as colunas, né? Se você quiser fazer um Work in Progress por raia, você não vai conseguir, tá? Você pode até informar, mas ele não vai restringir você de usar coisas além daquele Work in Progress naquela raia, naquela coluna, tá legal? Então,
A gente precisa abstrair um pouquinho, e se você usa Gira e não pode hoje mudar de ferramenta, eu vou mostrar aqui para você duas formas de você conseguir fazer o controle e o registro de Work in Progress na ferramenta. Vamos lá? Beleza. Presente aqui no Gira, você está vendo aqui que tem várias demandas disponíveis, né? Tem demandas que estão em uma raia X, e outra raia Y, e outra raia Z, e tudo bem, estamos só representando essas demandas. Hoje no Gira você consegue fazer duas formas de gerenciar Work in Progress de uma forma mais visível. Tá? A primeira forma é você limitar as colunas. Veja que cada coluna está contando a quantidade de itens. Tá? Então eu tenho 9 aqui, 2 aqui, 2 aqui e 2 e 1. Beleza? Se eu for limitar por coluna, eu venho aqui nas configurações do quadro, e aí aqui dentro, ó, em colunas, você vai colocar aqui, ó, restrição de coluna por contagem de itens, ou por contagem de item excluindo subtarefas, e dentro disso você vai colocar aqui a limitação. Então, por exemplo, eu quero que aqui em Work in Progress só tenha uma demanda, tá? Na hora que eu voltar para o quadro, olha o que vai aparecer, ó. A coluna fica inteira vermelha, porque eu tenho 2 itens na coluna e um item no máximo, tá? Só que, se eu tentar mover mais um item para essa coluna, ó, nada acontece, ele só move e é isso aí. Então não é uma restrição real, é uma política que deixa explícito no seu quadro qual é o limite e se você está estourando esse limite ou não. Então é uma forma útil de você trabalhar. Tá? Você pode vir aqui e limitar todas as suas colunas, se você quiser, então você vai ter todas as suas colunas vermelhas aqui. Então assim, funciona. Tá? Essa é uma forma simples de você trabalhar o Work in Progress. Você consegue deixar isso configurado para todas as colunas, é só colocar os limites mínimos ali. Tá? Mínimas e máximos, você consegue configurar as duas coisas, tanto o limite mínimo quanto o limite máximo. E a partir disso você deixa o Work in Progress visível para todo mundo. Só que aí você tem que olhar coluna a coluna. Beleza? A segunda forma de você fazer a gestão de Work in Progress no Gira já é uma forma um pouquinho mais... É um truque, né? É um segredinho que você consegue usar. E aí, claro que ele não restringe de fato, de novo, né? Mas aqui você está tentando gerar um Work in Progress um pouco mais amplo, não só por coluna, você pode até fazer por coluna, mas não só por coluna, mas olhando para o fluxo como um todo. Vamos lá? Olha só. Então, estou aqui no meu quadro com todas as demandas aqui. Né? Então, tem 2 itens aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui. E um aqui, né? Total, por exemplo, aqui de andamento para frente, eu tenho 5 itens. Então, ó, eu vou vir aqui em configurações do quadro, e ao invés de mexer na coluna, né, que foi onde a gente já mexeu em outros vídeos, então tem aqui, ó, mexer o máximo aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui nos filtros rápidos, e aí eu vou criar um filtro chamado WIP, tá vendo aqui, ó? E aí no nome dele eu vou colocar o WIP e o limite que eu quero. Então tá aqui o WIP 3 nesse caso, tá? No filtro dele, ó, eu tenho aqui JQL e o filtro. Nesse filtro eu vou colocar todos os status que eu quero tratar dentro desse limite. Tá? Então se eu quero pegar o limite do in progress até o deploy, eu vou colocar aqui todos os status que estão dentro desse sistema de trabalho que eu quero configurar. Tá? Então fica assim, ó, status in, tá? Abre parênteses, in progress, vírgula, validação, vírgula, deploy. São 3 status que eu quero representar, que são essas 3 colunas aqui, ó. Em andamento, validação e deploy. Tá? Coloque sempre os status em inglês se eles foram criados originalmente em inglês, tá bom? Se foram criados em português, então deixa eles em português. Veja que o meu em andamento ele foi criado originalmente em inglês, aí o Gira traduz para em andamento, mas originalmente ele é in progress. Tá? Vou atualizar, vou voltar para o quadro. Voltando para o quadro, veja que esse filtro aparece aqui em cima, o IP3. Eu vou clicar aqui, e aqui o que ele faz? Ele mostra todos os itens que estão dentro daqueles status. Então eu tenho 2 aqui em andamento, 2 em validação e 1 em deploy. Obviamente que ele estourou, porque eu tenho 5 e o IP é 3. Né? Então assim, beleza, Felipe, você não está restringindo de fato, você está mostrando se está fora ou não. Sim, mas minimamente é uma forma de você adaptar a gestão do seu work in progress. Tá legal? Então aqui eu consigo ter uma visão. Ó, tenho 5 itens, o IP 3 está estourado, eu tenho que tentar trabalhar. Tá? E se eu tenho adicionalmente o WIP também na coluna, ele também me mostra aqui. Então é uma forma simples de você tratar o Work in Progress e que ajuda o time a enxergar essa política de uma forma mais simples. Tá? E no final das contas você representa o que você quer de fato representar de uma forma, claro, mais adaptada, né? É um truque que você vai usar aqui dentro, mas você consegue fazer essa visão. Tá legal? Pensei numa terceira forma para você aqui, fazer esse limite de Work in Progress, fora as outras demandas que a gente já viu. Em outros vídeos eu mostrei
como que você consegue fazer work in progress por coluna, por pessoa, no dia a dia. Aqui a gente mostrou formas de gerenciar work in progress por coluna e olhando o fluxo como um todo. E se a gente quiser fazer por raia, vamos lá? Olha só. Então a gente tem aqui work in progress via quick filter, tá? Filtros rápidos, e work in progress via coluna, beleza? Se eu quiser fazer por raia, eu vou fazer com o mesmo nível de subjetividade que eu tenho, tá? Porque eu não consigo limitar de fato, mas ele fica aqui exposto no quadro. Então o que eu faço? É uma forma muito simples, tá? É meramente uma política, tá? Não é uma regra que eu vou fazer com que a ferramenta trave. Venho em configurações do quadro, venho aqui na raia e coloco no nome dela, ó. Vai ter aqui apenas 2 itens no Expedite. Ou apenas um item no Expedite. Volto aqui para o quadro, e aí esse é o limite, ó. 2. Tenho 2 itens no Expedite, e 2 é o meu limite. Se por um acaso essa demanda aqui, ó, ela entra em Expedite, ó, eu já estou estourado, tá vendo? Eu tenho 2 itens aqui no meu limite e 3 aqui na raia, tá? Veja que o Work in Progress ele é uma política, tá? É algo que você cria como acordo com o seu time, com as pessoas que estão no seu fluxo de trabalho. É uma regra? Sim, é uma regra, mas que ela vai ser seguida de acordo com a disciplina do seu time e a disciplina que as pessoas têm em volta para conseguir segurar esse número. Então não vamos ultrapassar esse Work in Progress porque sabemos que ultrapassar isso gera dor de cabeça. Tá? Mas são formas que você tem hoje para representar o Work in Progress de uma forma simples, direta ao ponto, e sinceramente eu acho que isso acaba sendo eficaz, tá? Você consegue fazer com que as pessoas enxerguem isso de uma forma simples. E veja, você tem ali no quadro mostrando o IP 3. Pronto, e você está explícito com o IP 3. Mesmo que você não use o filtro, você está falando que o seu Work in Progress é 3. Ah, mas a partir de que ponto? Aí você acorda com o seu time, deixa isso claro, explícito, mostra para todo mundo que o IP é 3 a partir de tal coluna, tá? E aí fica claro para todo mundo. Legal, né? Bom, pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que tenha sido proveitoso para você que está me assistindo e que te ajude a melhorar o dia a dia na sua empresa se você usa Gira. Claro, tem outras ferramentas que representam isso de outras formas, mas para quem usa Gira e não pode mudar, tá aí essas dicas, tá legal? Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar com as pessoas. Isso é o que ajuda a gente a fazer com que esse conteúdo seja disseminado para mais gente. Beleza? Grande abraço.